Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o primeiro livro de Samuel. Voltando ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, agora no livro de 1 Samuel, vamos dar continuidade a partir do capítulo 15. O que temos visto nos capítulos anteriores é a apresentação da pessoa de Samuel, que vem ser o último juiz de Israel. E como ele veio a ser um juiz e ao mesmo tempo um sacerdote, num tempo em que o santuário de Deus foi destruído, a cidade de Siló, onde estava o santuário, a cidade também foi destruída, o sumo sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, sacerdotes, também morreram. A contenda, as lutas contra os filisteus, e chegamos ao ponto que o povo de Israel, preocupado com as nações vizinhas que se armavam e se preparavam para a guerra contra Israel, pediram a Samuel um rei como outras nações. E assim é que Saul é indicado por Deus. Saul começa o seu reinado, ungido por Deus, tem várias vitórias contra os filisteus, mas se mostra não confiante, não como quem anda debaixo da direção de Deus, na obediência à sua voz, segundo a sua instrução, em detalhes diversos que nós vimos em capítulos anteriores, chegando ao ponto grave que vimos no último capítulo 14, que ele recebeu de Samuel a afirmativa de que o seu reino não seria continuado, porque se apressou à frente do profeta, assumindo o ofício de sacerdote, quando não era da sua missão isto. Caberia a ele o reino e não o sacerdócio. Então intrometeu-se em uma área diferente, pelo que já foi rejeitado como rei numa sequência que poderia haver. Deus não confirmaria mais o reinado de Saul em sequência. Chegamos ao capítulo 15, após essa breve revisão. E o que encontramos no capítulo 15 ainda é Saul reinando sobre o povo e recebendo nessa oportunidade, diz o verso 2, uma ordem de Deus através de Samuel para que fosse de encontro aos amalequitas em batalha, em guerra de Deus, em juízo de Deus, e destruísse os amalequitas e não deixasse nada vivo, mas destruísse tudo, quer homens, quer animais, em qualquer tipo de gado, deveriam ser destruídos. Lembremos que esta palavra foi lá do tempo de Êxodo, ainda com Moisés, quando os amalequitas atacaram o povo de Israel covardemente, indo por detrás do povo que caminhava, alcançando os mais cansados na caminhada, e quando Deus diz que Amaleque seria destruído e consumido debaixo deste céu. E agora chegou o tempo. Observem que séculos passaram, séculos depois de Moisés, e Deus diz que lembrou-se de Amaleque. Por acaso algum dia Deus esqueceu? Certamente que não. Mas Deus tem os tempos certos para todas as coisas. E é quando agora foi colocado por Deus o tempo do juízo sobre Amaleque deveria ser destruído.
E Saul vai, obedecendo a ordem, entra em batalha, em guerra, conforme a ordem de Deus. Ele tem até um cuidado de separar os queneus. Se nós lembrarmos também, os queneus é da descendência do sogro de Moisés, e ele usa de misericórdia com os queneus, dizendo: saiam do meio dos amalequitas, para que vocês não sejam destruídos, porque vocês usaram de beneficência com o povo de Israel quando caminhavam no deserto. Saul teve essa lembrança, mas quando vai executar a ordem da batalha, diz a palavra no verso 7, 8, em especial 8, que Saul teve respeito humano para com o rei dos amalequitas, Agag, e perdoou, não o destruiu, não o matou. Como depois, olhando ele e o povo, os gados, e vendo que era um gado bom, separou o melhor para uma oferta a Deus. E foram em frente nessa empreita, destruindo tudo, mas separando o rei e o melhor do gado. Verso 10, chega então Samuel. E Saul se apressa a dizer: cumpri o mandamento de Deus. E a pergunta de Samuel é essa: mas então, que balido de ovelhas é esse? Que mugido de vacas é esse que eu estou ouvindo? E a palavra é esta: o povo perdoou para oferecer a Deus em sacrifício. Lendo agora o verso 10, a palavra de Deus por Samuel é esta: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Mais à frente ainda, diz agora Samuel a Saul de uma forma bem clara, verso 17: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Samuel lembra: você se achou tão pequeno para esta honra e esta missão de liderar o povo de Israel como rei? Muito bem, diz aí agora o 29: por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, ou de Deus, ou à voz de Jeová? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 20: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito ou do maldito ou do anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Observe que ele não faz distinção do que é bendito, do que é santo e do que é maldito. Ele quer oferecer ao Senhor aquilo pela aparência de um gado bonito. 22: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Paremos um pouco, a palavra já está clara. Teria Deus mais prazer em gado, em sacrifícios, do que se lhe obedecesse a sua palavra? Obediência quero e não sacrifícios. É uma palavra que depois um profeta vai dizer mais à frente, o profeta Oséias. Ou misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que
os holocaustos. É isso que Deus quer. Observe que numa ação de obedecer a Deus, nós honramos a Deus, exaltamos a Deus, reverenciamos a Deus, mas numa desobediência já fica maculada a majestade de Deus, a sua santidade, a nobreza do seu ser. E Saul não estava entendendo isso. Por isso essa palavra: é melhor obedecer do que sacrificar. O que muitos não entendem. E que também em Isaías capítulo 58 se diz: será que Deus tem prazer em que alguém esteja enfraquecido por jejum, desfigurado por alguma restrição e não usa de misericórdia e de obediência para com Deus? Jejum assim, Deus não aceita. Antes, todo o cuidado, reverência, temor e forma de viver em santidade diante de Deus, a retidão, a justiça, a verdade, Deus preza isso, e não a aparência como um ritual de culto. Por isso que Jesus depois vai dizer que Deus procura aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Continua ainda Samuel falando a Saul no verso 23, podemos ler: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pronto. Rejeitado Saul. Não entendeu a santidade de Deus. Não reverenciava a Deus de forma alguma. Mas voltemos à expressão, atentem para isso que é muito forte, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelar-se contra Deus, revoltar-se contra Deus é pior do que feitiçaria ou tal qual. E o que é feitiçaria? Cada um tem uma noção do que é feitiçaria. Observemos bem isso. É todo ato de magia negra, ocultismo, rituais para trazer mal às pessoas. Feitiçaria é isso? Em tantos aspectos, desde o vodu, a macumba, a quimbanda e tantas outras coisas que aparecem por aí. Então, observe, rebeliar-se contra Deus é isso. Uma coisa e outra mesmo, não fazem diferença aos olhos de Deus. E o que Saul fez foi rebelar-se contra Deus. Deus deu uma ordem, ele fez outra. Fez outra. Feitiçaria. Não há diferença? Deus diz que não. Como depois, em seguida, a expressão diz: porque o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar é teimar, disputar, insistir. E é o que Saul estava falando. Samuel dizia que não fez, ele diz: fiz. O que Deus mandou fazer, eu fiz. Quando na verdade não tinha feito. E estava em discussão, insistindo, teimando com o profeta e com Deus, na verdade. E Deus comparou isso a uma idolatria e iniquidade. Ou seja, disputando com Deus uma questão como se Deus fosse um ídolo, à mercê e altura, à medida da criatura, colocando o oleiro no nível do barro. Não, de forma nenhuma. Por isso foi rejeitado mesmo. É o caso. Endureceu o coração, uma vez, outra vez, em vez de se arrepender logo, buscar misericórdia, teimou. Consequência. Foi declarado qual é o tipo de pecado que ele estava. Repetindo: feitiçaria, iniquidade, idolatria. Era a semelhança. E o pecado foi o porfiar com Deus, o rebelar-se contra Deus. Pronto.
O que tem em seguida, nós temos no verso 25, uma expressão em que Saul fala algo que parece que é um arrependimento, porque diz o verso 25 assim: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Paremos. Ele pediu perdão para quem? Para Samuel? Perdoa meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Espera aí, ele não entendeu que ele pecou contra Deus? Ele achou que estava ferindo e transgredindo a palavra do profeta? Esqueceu que é Deus quem mandou? Isso também ele não estava entendendo. Quem não atende ao mensageiro é como se resistisse àquele que o mandou. Como Jesus disse: aquele que recebe um dos meus pequenos, a mim me recebe, mas quem rejeita um dos meus pequenos, rejeita a mim. Pelo que, ao contrário, no dia do juízo, o Senhor vai dizer: bem-aventurado, porque estive em uma situação precisando de uma ajuda e me ajudaste. E vão dizer: mas quando, Senhor, que te vimos assim necessitado? E Jesus vai dizer: quando atendeste a um dos meus pequeninos, quando assististe a um dos meus pequenos, a mim assististe, ou o contrário. E assim é que diz a palavra aqui, verso 26, leio porque são palavras diretas. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor Deus, já te rejeitou o Senhor Deus, para que não sejas rei sobre Israel. Samuel não se deixa levar por respeito humano. Não vou. E virando-se Samuel, diz o verso 27, para se ir, ele, Saul, lhe pegou pela borda da capa, e a capa se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Aí está. Samuel não perde as oportunidades. Censura, corrige Saul, mas atentemos, parece que Saul está longe no entendimento, não está captando o que está fazendo. E vem o verso 30, e insiste com Samuel. Disse ele, Saul então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo. Samuel voltou, e Saul adorou a Deus e foi seu caminho. Mas paremos mais uma vez. Observe nos detalhes como Saul deixa claro o seu coração. Ele estava de fato arrependido? Ele pediu: perdoa, pequei. Mas observe: honra-me, porém. Deus pode ser desonrado, desobedecido. E ele, Saul, homem, precisa ser honrado ainda que em transgressão? Então Saul está totalmente fora de um cuidado para com Deus, em todo o tempo, desde aqueles primeiros momentos. Observe que nós já temos estudado capítulos anteriores. Consulta a Deus, mas fica apressado e dispensa a consulta a Deus e vai para a guerra. Ele não está confiando em Deus, não está na direção de Deus, de forma nenhuma. Ele está mais preocupado consigo e com aquilo que o povo pode pensar a seu respeito, honrando-se a si mesmo e não buscando a honra que primeiramente deve ser a de Deus. Aí está.
Continua a história, nesse capítulo ainda 15, que Samuel agora faz chegar até ele o rei dos Amalequitas, Agag é o nome do rei, e simplesmente cumpre a ordem de Deus, dizendo: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E o próprio Samuel então executa a destruição de Agag, o rei dos Amalequitas. O que Saul não fez. O próprio Samuel, velho, idoso, cumpre a ordem de Deus desta forma. Nesse assunto que temos aqui, ainda no capítulo 15, só destaco o final, capítulo 35, quando se diz assim: e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Só esse texto. Foi a última conversa de Samuel com Saul. Nunca mais. Guardem isso. Por muitas passagens ainda está caminhando Saul, mas Samuel nunca mais lhe falou, nem para dar uma direção de Deus, nem para lhe trazer uma repreensão, nem para lhe ensinar alguma coisa de justiça ou de juízo. Não. Simplesmente nunca mais falou. Isso é importante, mas ao final, quando o assunto vai voltar, puxando o personagem Samuel. Capítulo 16. Naturalmente, pelo que já temos observado no capítulo 15, que mostra o coração dolorido de Samuel, porque Deus tinha rejeitado a Saul, o próprio Deus fala com Samuel: até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Paremos. Qual a gravidade e importância dessa palavra? Deus, na verdade, não está atribuindo a Samuel um pecado, uma iniquidade, mas havia um contrassenso. Samuel, profeta de Deus, sábio, entendido das coisas de Deus, com dó de Saul, quando Deus já tinha rejeitado. O que isso significa? Será que Samuel estava sendo mais misericordioso e piedoso que o próprio Deus? Aí está errado. Na verdade, irmãos, quando Deus faz o seu juízo é verdadeiro e reto. Se Deus não tem mais misericórdia, teria alguém com capacidade de ter mais misericórdia do que Deus? Então, na verdade, em Deus já existia o terminar, o completar, cessar, tudo aquilo que poderia haver de misericórdia. Mas às vezes os homens querem ter mais misericórdia do que o próprio Deus. Isso não é verdade. É chamar a Deus de sem misericórdia, sem amor, sem bondade, quando Deus é justamente o contrário. Misericordioso, disse Moisés quando viu Deus, e piedoso, tardio em irar-se, grande em força, mas não tem o culpado por inocente. No tempo de Moisés, o povo reclamou que Moisés estava destruindo o povo quando Deus trouxe juízo. Assim, muita gente hoje, se fala de uma disciplina, de uma correção, de chamar a atenção de alguém, é falta de amor. Cuidado, é melhor a repreensão declarada do que a palavra doce, que não corrige, que não desvia a pessoa do caminho que leva à morte. Precisamos entender isso. Então Samuel estava errado, mas Deus não atribui falta, mas chama a atenção dele. Até quando terás dó, se eu já o rejeitei? E orienta, conforme já temos conhecimento, porque é notório,
é uma história já conhecida. Deus diz que já tem se provido de um rei que é segundo o seu coração, já foi citado essa palavra anteriormente, e determina que Samuel vá até a casa de Jessé, terra de Belém, Judá, e lá unja um dos filhos de Jessé como o rei de Israel em lugar de Saul. Observe que Deus falou, deu uma ordem, bastava cumprir. Mas Samuel preocupa-se, mas Deus, se eu for fazer isso, Saul vai me matar. Deus não sabia, mas observe que Deus aceita o diálogo e conversa com ele e orienta: vá para Belém, para a casa de Jessé, e faça em verdade um sacrifício, vá adorar o Senhor. Qualquer notícia, o que foi fazer? Samuel em Belém, na casa de Jessé, foi adorar a Deus, foi fazer um sacrifício em Belém, e pronto, ficaria por isso. E assim é que Samuel vai então para a casa de Jessé. Interessante observar, irmãos, o respeito, o temor do povo para com o homem de Deus, no verso 4 do capítulo 16. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Acompanhe. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele, verso 5, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E continua a palavra. Observemos. O profeta, homem de Deus, vai indo para a cidade e o povo já estremece. Lá vem o homem de Deus. Será que hoje há respeito assim com aqueles que alguém conhece e tem visto como sendo homens de Deus? Nós vemos tanta rebelião, tanta divisão, tanta coisa, parece que isso não está existindo mais. O temor a Deus ou o temor àqueles que por Deus são constituídos. Continua a palavra. E dentro do que é muito conhecido, verso 6, verso diante, Jessé é chamado para o sacrifício, é instruído para fazer entrar os seus filhos, para apresentar a Samuel. Vem o primeiro filho, o mais velho, Eliabe. E quando se vê Eliabe, Samuel disse: é esse. Talvez o aspecto físico, a altura, algum destaque da sua pessoa, a aparência. Samuel disse: certamente é esse. Observe o verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor Deus o seu ungido. Samuel, supondo, viu alguém, simpatizou-se, achou que era um bom porte para um rei, é esse. Deus responde no verso 7, dizendo: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor Deus olha para o coração. Aí está um ponto. O nosso juízo, irmão, muitas vezes é pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos. Cuidado. Isso é muito comum no ser humano, porque são essas suas faculdades, o que vê e o que ouve. E o cérebro já pensa, e ali há simpatia ou antipatia, aceitação ou rejeição. Mas Deus penetra no fundo, numa coisa oculta para Deus. E Deus sonda rins e corações. Pronto, nada lhe é oculto. E Deus diz: não olhe para a aparência. O Senhor olha o interior do homem, o coração. Continuando, vem o segundo, Abinadab, também não é esse. Segue o terceiro, Samar,
também não é esse. Segue outros filhos, não é nenhum deles. Até que Samuel pergunta para Jessé: acabaram os seus mancebos, os seus filhos? E aquele que nem foi cogitado, não foi nem lembrado, é que Jessé diz: tem um outro, mas está lá no pasto com as ovelhas. É quando Samuel diz: não nos assentaremos à mesa enquanto este não vier. E vão correr para buscar o último filho, Davi, que está no campo apacentando as ovelhas, o menor. É o verso 12 que diz: então mandou em busca dele e o trouxe. Características: era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel volta para sua casa. Paremos. Considerações que nós podemos fazer aqui, entre várias, mas duas somente. A palavra que Paulo diz em 1 Coríntios: Deus escolhe aquilo que não é para confundir os que pensam que são. Estou mudando um pouco as palavras. Deus busca as coisas fracas para confundir as fortes. É a palavra. Os homens elegeriam outro, mas o escolhido de Deus foi esse. E a direção de Deus, observe, sempre é a correta. Não por causa do homem, mas por causa de Deus que o fez. É a mesma palavra de Coríntios, que Deus escolhe as fracas para confundir as fortes, e o que não é para confundir o que diz ser, justamente dentro desse aspecto, para que a glória não seja do homem, a glória seja sempre de Deus. Se fosse o mais forte que tem direito, é o mais forte, pela força. Mais à frente Deus vai falar a Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando Deus faz, está feito. Senão, em vão trabalham os que edificam, e em vão vigiam as sentinelas, se Deus não estiver no negócio. E continua a palavra. O segundo destaque que quero fazer no verso 13: o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O que significa apoderou? Tomou o controle. É quem na verdade dirige e faz, inspira, impulsiona e faz com que se realize. É Deus, não é o homem. Nesse capítulo ainda 16, nós temos uma colocação das Sagradas Escrituras, dizendo que a partir daquele momento o Espírito de Deus se retirou de Saul, e da parte de Deus veio um espírito mau que atormentava a Saul. Observe bem o contraste. Saiu o Espírito de Deus, e como Jesus disse, vindo o espírito maligno e vendo que a casa está vazia, tomou posse. E no particular aqui, com mais o agravante, Deus é que mandou, justamente para perturbar Saul, porque não andava no temor, na confiança, na santidade, na obediência de Deus. E sendo ele atormentado, os próprios servos disseram: traga-se alguém que toque uma música, que toque um instrumento, para que, acontecendo de vir o espírito mau da parte de Deus perturbar o rei, ele seja então, vamos dizer assim, ache descanso, alívio,
E a palavra registra que foi indicado o nome de Davi, filho de Jessé, que tocava a harpa muito bem. E assim Davi é levado ao palácio, à presença do rei Saul, e toca a harpa toda vez que Saul está perturbado, e Davi tocando a harpa, sentia-se alívio, sentia-se melhor, o espírito mal saía dele, pronto. Aí está Davi já em contato com o palácio, Davi junto de Saul, já é o plano de Deus dirigindo todas as coisas. Continuando, capítulo 17. Destaco que aqui vai fazer menção de outro particular envolvendo Davi. Davi e o gigante Golias. Guerra entre os filisteus foi uma constante no reinado de Saul. Observe que Saul continuava sendo o rei. Davi ungido o rei, mas não assumiu. Enquanto Saul estava como o rei ficou. Deus não tirou. Durante toda a vida de Saul, permaneceu o rei, ainda que atormentado pelo espírito mau. E numa nova guerra, surge, verso 4 diz, um homem guerreiro dos filisteus, Golias, da cidade de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados. A medida de côvado não é muito certa, não se tem um valor preciso. A maioria dos eruditos se colocam no valor de 45 centímetros. Tomando 45 centímetros, 6 côvados vai dar 2 metros e 70 centímetros. Mais 1 palmo, então chega aproximadamente aos 3 metros, se essas medidas valem. Aproximadamente 3 metros. 3 metros seria quase que o dobro da minha altura, para ter assim uma ideia, ou de outros irmãos que não são de um porte elevado. Muito bem, lá está esse gigante Golias. O que ele está fazendo? Vem todo armado como guerreiro. Tem alguns detalhes para notarem a força desse guerreiro, destacando o poder bélico deste homem. Além da sua altura, diz a palavra que trazia na cabeça um capacete de bronze, verso 5, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Paremos. Quanto que é 5.000 ciclos de bronze? Se o ciclo for, conforme se entende, 6 gramas, então dá 30 quilos. A couraça pesava 30 quilos. Muito bem. Verso 6. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, significando que era uma extensão grande, este cabo, que é a haste da lança, como de um artesão. Quem possa entender isso, ver que é algo de certo volume. Mas continuando, diz ainda, verso 7, depois que fala que é como de um tecelão, e o ferro da lança, o ferro, de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Quanto que era então a lança? Além daquela haste, que era como de um tecelão, não era uma vara comum como de enxada, era algo mais robusto, e a ponta de ferro era de 36 quilos de ferro. Então é um porte grande para um homem. O peso que ele levava de armadura e da sua lança era algo que um homem comum não estaria levando. Somando a couraça e somando só o ferro da sua lança, já dá mais do que um saco de cimento. Isso ele movia para a batalha e para a guerra. Então era algo com que
ele se movimentava numa peleja. Qual é a palavra desse Golias? Provocando Israel de uma forma naturalmente zombeteira e dizendo: para que sair para a guerra todo mundo? Mande só um homem e eu e este homem vamos lutar. Se eu vencer, vocês serão nossos servos, nossos escravos. Se ele vencer, os filisteus é que vão ser seus escravos. Mas observe o porte dele. E ele falava isso, provocando o povo. E o povo, naturalmente, quando ele avançava à frente do exército filisteu, o povo de Israel recuava, temendo aquele guerreiro tremendamente forte. E este assunto não foi um dia, era dia após dia, numa provocação contínua, que chegou a 40 dias de provocação. E observe que ninguém de Israel se mexia, nem Saul, que era bem alto e rei, se atreveu a apresentar-se como o defensor de Israel. Chama atenção para outro ponto. Lembramos nós de Jonatas? Jonatas era valente ou covarde? Era valente. Vimos em passos anteriores dessa consideração nossa, do nosso estudo, que ele sozinho foi entrando para o arraial dos filisteus e guerreando e derrubando um atrás do outro, sozinho, e o pajem de arma atrás, completando o serviço da batalha, como escudeiro, como ajudante. Muito bem. E por que Jonatas não foi lá e se apresentou? Deixa comigo, eu venci um montão de filisteus sozinho, agora esse aí é um só. Nem Jonatas teve esta ousadia. Não quero dizer que ele se amedrontou, irmãos. Quero chamar a atenção para um ponto. Jonatas tinha o Espírito de Deus, a gente percebe nisso. Ele tem muita ousadia, confiança em Deus para enfrentar um batalhão sozinho, mas agora não era a hora dele. Não era a hora dele. Eu creio que se o pai dele ou Israel fizesse uma votação e dissesse: Jonas, vai enfrentar Golias, eu creio que ele não ia recuar, não. Já estou indo. E iria. Mas observe que é quando a pessoa entende que deve se apresentar ou quando não se deve apresentar, segundo aquilo que o Espírito de Deus impulsiona, dirige. Repito, ele enfrentou os filisteus sozinho. Quem é Golias, um homem só? Não era a hora dele. Por isso não era soberba aquela atuação, era impulso de Deus, como agora também é impulso. Ele se recolhe, não fala nada, fica quieto, não se apresenta, porque na continuidade do registro bíblico vemos que então é chamado Davi para esta questão. Como? Verso 12 em diante, vai voltar a história um pouquinho atrás. Davi, filho de Jessé, homem idoso, que tinha 8 filhos, 3 deles já estavam na guerra com Saul: Eliabe, Abinadab e também Samar. Ele era o menor. Entretanto, seu pai o chamou e lhe deu uma tarefa: vá ver como estão os teus irmãos e leva um presente, um agrado ao capitão, queijo e mais algumas coisas de alimento, um agrado, e traz notícia com o penhor dos teus irmãos, ou seja, como que confirmando: o irmão está vivo, aqui está um objeto dele como garantia e confirmação da palavra. E Davi obedece, levanta-se cedo e vai ao encontro do exército, pegar notícia de seus irmãos. E chegando, quem é que está falando? É Golias. Verso 25. E como uma providência de Deus, vão até Davi comentar o fato. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Verso 26, a resposta de Davi a esta colocação. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Será que Davi gostou do presente, da recompensa da batalha? Casar com a filha do rei, ser rico, ser isento de impostos? Na verdade não foi, irmãos. A expressão de Davi não era as ofertas, mas a ofensa. Quem é este que afronta o exército do Deus vivo? O seu irmão Eliabe, o mais velho, o vê conversando entre os soldados, já se inquieta e o censura. Verso 28. E chega a dizer palavras como essa na parte final do verso 28. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Mas observe, Eliabe está julgando mal. Está julgando mal. Primeiro, foi mandado pelo pai. Segundo, não abandonou as ovelhas. O pai mandou, e se nós olharmos atrás no verso, vai dizer que ele deixou as ovelhas ao cuidado de alguém. E ele foi ali para ver a guerra? Não. O que o inquietava, impulsionado pelo Espírito de Deus? Alguém afrontando o exército de Deus? Não pode. Ele estava com o zelo de Deus e Eliabe fazendo um mau juízo. O irmão mais velho, criando caso com o caçulinha numa suspeita incorreta. Muito bem. E a resposta dele foi essa: não há razão para isso? Havia razão bastante. Mas com essas questões de Davi responder como quem não está com medo, quem está disposto, observe que ele não disse: eu vou. Não, ele mostrou que não tinha medo. Levam a ele até Saul, e Saul analisa aquilo, ainda mais o porte dele, que não é de guerreiro, é de gentil presença. Mas Davi disse palavras como essa no verso 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. E o 33, Saul argumenta e segue as palavras de um diálogo, Saul e Davi. Ele é guerreiro desde a mocidade, você não pode ir com ele. E Davi vai fazer então aquela declaração que aqui é que consta, que Davi, no cuidado com as ovelhas, sim, levantou-se um leão e depois levantou-se um urso, mas se algum desses animais tomava uma ovelha, ele ia em cima e tirava a ovelha, livrava a ovelha e feria o animal. Desta forma, ele se apoia: se Deus me livrou do leão e do urso, Deus também vai me livrar deste incircunciso que afronta o exército do Deus vivo. Isso está no verso 36. Diante dessa argumentação, observe que até parece uma loucura, Saul, como rei, permitindo um moço enfrentar o gigante. Isso procedia de Deus, até essa permissão. Saul veste a Davi, veste das suas armas de batalha. Imaginem um mancebo,
novo, talvez até franzino, não disse se era franzino, mas não era de porte de físico para a guerra ainda, não tinha nunca entrado em uma guerra, vestido de couraça, elmo, escudo, espada pesada e tudo mais, começou a andar e disse: não posso movimentar com isso, e tirou tudo aquilo. Ensino também, não é a armadura do outro que vai servir na hora da batalha. Espiritualmente, irmão, nós temos que lutar com as armas e com, vamos dizer, a armadura que seja nossa. Cada um tem que ter a sua, não é do outro, não é o que livra o outro que vai livrar a mim, é cada um confiado naquilo que Deus proporciona para a sua vitória, ou que Deus o capacita. E assim Davi despoja-se de tudo aquilo, vai até o ribeirão, o ribeiro de águas, escolhe 5 pedras, pega a funda, que é instrumento simples de lançamento de pedra, não é como alguns podem dizer estilingue. O estilingue ou outro nome que possa ter é um tipo, não é isso, é algo que tem uma ponta com a bolsinha onde se encaixa a pedra e roda através de uma extensão de corda ou tiras de couro, alcança a velocidade, ele interrompe a rotação e a pedra se desprende da bolsa, indo na velocidade da rotação para frente. Essa não é uma arma simples de antigamente. Davi se arma com aquilo e vai ao encontro do gigante Golias. Estamos ainda no capítulo 17, verso 41 em diante. Golias vê aquele moço vindo para ele, observa para ele, o que ele vem de arma lá? E fica indignado. E amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Pensa que eu sou um cão para vir de encontro a mim com pau e pedra? E diz que vai matar Davi e dar o corpo dele para ser comido pelas feras, pelas aves. Mas Davi não se intimida e dá a resposta para ele da mesma forma. Verso 45, podemos ler a expressão de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, diz o verso seguinte, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, que Deus salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor Deus é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Mas observe a expressão clara de Davi. A confiança dele não está em coisa alguma, é confiança em Deus. Mas é algo mais do que confiança, valentia, algo puxado para uma loucura, nada disso de loucura, mas é a impulsão do Espírito de Deus. Aqui que nós temos que ter cuidado, irmãos, para distinguir dentro de nós mesmos quando o impulso é de Deus e quando é de nós mesmos. Aí está uma dificuldade. Lembremos de Jeremias ainda, sempre volta essa palavra. Enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas. Temos que vigiar nós mesmos, que às vezes nós pensamos que Deus falou, Deus mandou, quando Deus na verdade não mandou, quando Deus não falou. Precisamos ter esse cuidado. Muitos profetas no passado usaram palavras que o Senhor disse, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. É aquela ideia, supõe que Deus falou, que Deus está mandando.
é melhor fazer uma prova de Deus e tirar do nosso coração todo orgulho e toda presunção, senão dá errado. Então, nisso tudo, vemos que Davi está sendo impulsionado por Deus. Apresenta-se o confronto, o filisteu se desloca ao encontro de Davi, Davi apressa-se com a funda, age, e a pedra sai e acerta bem na fonte, na testa do filisteu, que tomba ao chão. Pontaria boa? Pode ter boa pontaria. Vemos na Bíblia que existiam muitos guerreiros que usavam da funda e que acertavam um fio de cabelo à distância de lançamento de uma flecha. Ou seja, algo notável. Não errava uma pedra, uma distância grande, sobre um fio de cabelo acertava. Então, poderia ser casual, mas não temos nada aqui como casual e habilidade de Davi. É Deus fazendo todas as coisas. A sequência desse embate é que o filisteu cai, Davi corre até o filisteu tombado, observe, tira a sua própria espada. Aqui fala que ele subiu em cima, teve que... Um poste daquele devia ser alguém enorme no chão, e ele, moço, subindo em cima para matar com a espada do próprio filisteu, a ele, o filisteu, e depois cortar a sua cabeça. Vitória, simples, rápida, de uma forma que ninguém podia dizer que foi o homem que fez, mas Deus fazendo sim. E com isso os filisteus fogem, apavorados, e o povo de Israel, os exércitos de Israel agora avançam sim. Dessa forma, animados, incentivados pela vitória que Deus deu através da mão de Davi, e o exército filisteu é então destruído. Segue a palavra aqui, verso 57, voltando pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita, ou seja, de Belém. Paremos mais um pouco. Saul não o conhecia? Aqui fica, para quem lê e se indaga, já não estava tocando Davi harpa para ele antes? Ou esse fato é anterior, agora que ele passa a tocar harpa? Não sabemos, porque são sequências de narrativas, e a Bíblia encontra ou apresenta para nós situações assim que Deus fala alguma coisa, depois volta a falar, trazendo outros detalhes. É mais adequado supor que esse fato do gigante filisteu, Golias, aconteceu antes, para agora sim Davi estar junto a Saul, depois terem conhecimento da sua habilidade com a harpa, e ele servir a Saul com a harpa, e também, conforme a palavra vai dizer depois, sendo colocado no exército, fazendo as batalhas de Deus, do povo de Israel e do seu rei Saul. Entremos no capítulo 18. Capítulo 18. Eu faço o pedido que analisem uma cena assim. Lá vem Davi, daquela vitória estrondosa, trazendo na mão a cabeça do gigante Golias, para encontrar com Saul. Quem está ao lado de Saul? O filho mais velho, Jonatas. Ali estão dois homens dirigidos por Deus, ungidos por Deus, um contra o outro. Qual a reação? Os dois se olham e aquele testemunho, testificado, o Espírito de Deus. Muitos de nós já temos essa observação. Encontra alguém, já alguma coisa testifica que é servo de Deus, que é crente. Aí começa um diálogo, uma amizade, palavras de testemunho, e vai seguindo.
Observe que Davi chegando daquela vitória estrondosa, Jonatas olha para ele, pronto. Diz a palavra no verso 1 do capítulo 18, que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O Espírito de Deus se identificou, ou os declarou, ambos sendo de Deus. Já dissemos antes, Jonatas era impulsionado por Deus, Davi impulsionado por Deus. Os dois se apresentam e a ligação se faz imediato. E a continuidade, no verso 3, diz que Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Então observe que Jonatas se apegou a Davi de tal forma que entregou para ele tudo. E lembremos, Jonatas era filho de Saul, talvez se vestisse como príncipe, como o futuro herdeiro do trono, e Jonatas não teve isso como impedimento, entregou tudo para Davi. Continua o verso ainda dizendo, verso 5, e saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Todos tiveram ali, da parte de Deus, o entendimento e a aceitação de Davi como um valoroso no exército de Israel. Bom, tudo bonito até agora, mas as lutas vão aparecer. Verso 6 em diante do capítulo 18 vai mostrar que o exército volta para casa, as cidades fazendo festa da chegada do exército vitorioso, as mulheres saem tocando instrumentos, cantando a vitória, a volta dos seus pais, irmãos, esposos, alegria geral, foram vitoriosos, mas cantam algo que trouxe questão. O que cantavam as mulheres? Cantavam que Saul derrotou e venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Saul ouviu aquilo e a inveja já o alcançou. E perguntou-se: a mim deram 1000 e a Davi deram 10.000? Que falta então a Davi, senão o trono de Israel? Observe como já o interior de Saul, ou o mesmo espírito mau que estava nele, já acendeu essa chama da inveja. Por que esse engrandecimento de Davi? Vai lhe dar também o trono? E aí começa a questão que vai separar Saul de Davi. Mas lembremos, irmãos, lembremos no particular, o mesmo Espírito de Deus une os que são dele, mas aquele que não tem o Espírito de Deus, por si mesmo, se separa daqueles que têm o Espírito de Deus. É a separação que Deus traz normalmente. Há questões diversas que às vezes separam duas pessoas, dois parentes, e precisamos entender que às vezes o assunto não é de simpatia ou antipatia, é questão do espírito, onde nós temos que vigiar. O que é que me separa do meu irmão? Por que não me simpatizo com aquele irmão? Por que não damos certo em alguma coisa? Pode notar, aí há uma interferência de espírito. E quem é que separa? Não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus sempre tende, procura unir, só não consegue se estabelecer união quando não é pelo Espírito de Deus. Vamos analisando e atentando para esses fatos.
Assim como Jonatas ligou-se a Davi, Saul se separa. O espírito em Jonatas era de Deus e o espírito em Saul não era de Deus. Continua. Na sequência do capítulo 18, verso 10, verso 11, Davi tocando harpa para Saul, Saul atormentado por aquele espírito mau. Observe que a expressão do registro bíblico é de que Saul estava sempre naquela questão: Davi vai assumir o trono, Davi honrado pelo povo, e pretende matá-lo. E uma vez lança a lança contra Davi, Davi se esquiva. Segunda vez se esquiva. Então Saul já está, de fato, numa atitude e sequência sempre de procurar matar a Davi. Continuando, Davi se desviando e sendo livre, Saul se preocupa, teme, e agora, em vez de atrair Davi para tocar música, que é o contrário, quer que Davi esteja longe, e começa a dar para ele funções de guerra para ele ir embora, não estar mais ali. A partir do verso 17, ainda no capítulo 18, Saul arquiteta um plano. Minha filha, eu tenho uma filha que está em tempo de casar, Merabe. Eu vou propor Merabe para casar com Davi, se Davi sair para fazer minhas guerras. E diz para Davi: olha, se você vencer os meus inimigos, eu vou te dar minha filha como esposa. Davi se esquiva dizendo: mas eu ser genro do rei? Não se achava tão digno assim de ser genro do rei. E Davi dizia: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai para vir ser genro do rei? E a intenção de Saul está descrita bem claro no verso 17, quando Saul dizia: vou mandá-lo para a guerra, para que os filisteus acabem com ele, e não seja a minha mão para destruí-lo. Mas as coisas não vão acontecendo assim. Davi comporta-se com prudência, Deus é com Davi, não lhe acontece nada, passa-se o tempo conforme o costume dos homens, e a filha de Saul, Merabe, tem que casar e é dada a outro. Continua a história, ainda no capítulo 18. Outra filha de Saul, Mical. Chega o conhecimento de Saul que Mical ama Davi. Veio de encontro àquilo que Saul já tinha arquitetado. Mical quer casar com Davi? E correu a notícia. E Saul mandou mensageiros a Davi: o rei te olha com bons olhos, como genro. Por que você não casa com a filha dele? E Davi dizia: quem sou eu? Quem é minha família para ser genro do rei? E o rei mandava pelos mensageiros resposta: digam que o rei não quer saber de dote, não quer coisa alguma, mas quer a destruição, a morte de filisteus. Me dê a morte de 100 filisteus e tudo bem. E Davi ouviu aquela palavra, desta vez consentiu e partiu para a batalha procurando 100 filisteus para matar, e mata 200, e traz a comprovação da morte de 200 filisteus para o rei Saul. E assim vem Davi a ser genro de Saul, casando-se com Mical, que amava ele, e pronto. Saul querendo se afastar de Davi, e Davi cada vez mais perto, mais dentro de casa. Capítulo 19. Jonatas entra na história nesse ponto. Davi genro
de Saul. Mas Saul não mede as palavras, fala declaradamente para Jonatas e para os seus servos: vão lá e matem Davi. E Jonatas, capítulo 19, nos primeiros versos, se coloca como o defensor e argumenta com o pai sobre Davi. E essa argumentação está no verso 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo, Jonatas fala com o pai, tu mesmo, Saul, o pai, o viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Nesse tempo, verso 6, Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E voltam as boas Saul e Davi. Mas observe, Saul jurou pelo Senhor Deus, que não mataria Davi. E como é de praxe, a normalidade na vida de Saul, ele fala e desfala, porque Deus não é reverenciado como Deus na vida dele. Daqui a pouco vamos ver de novo Saul contra Davi. Verso 8, de novo: mais guerra existe, e nas guerras, naturalmente, Davi ganhava a confiança do povo, tinha vitórias, porque Deus era com Davi, na frente dos guerreiros. E com isso, de novo, o ciúme de Saul. E Saul, perturbado pelo espírito mau, propunha outra vez matar a Davi. Capítulo 19, verso 10, volta-se a mesma questão. Davi tocando a harpa e Saul lançando a lança para matar a Davi. E Davi vê que não tem jeito e foge da presença de Saul, até mesmo ajudado pela sua esposa Mical, que o amava. E Mical ajuda Davi a fugir, esconde a fuga de Davi, ganhando tempo. Mas a ordem do rei é matar Davi, e envia soldados para executar isso até a casa de Davi. E Mical os despede, dizendo: está doente, está na cama. Os guerreiros voltam e falam para Saul: está doente, está de cama. Mical falou assim, e o rei disse: não importa, tirem da cama doente e tragam para que morra. E quando vem que Davi na verdade tinha fugido, não estava mais ali, e escapa-se. Nesse capítulo 19, verso 18, vemos que Davi, fugindo, vai ao encontro de Samuel a Ramá e conta para Samuel tudo o que Saul estava fazendo, e ficaram ali em Ramá, na cidade de Naiote. Interessante. Acompanhe esta história a seguir, veja que impressionante. Alguém sempre vem trazer notícia: Davi está em tal lugar, sabendo que Saul quer matá-lo. Sempre tem alguém para estar traindo a Davi e entregando a sua cabeça para Saul. Onde está Davi? Está com Samuel lá nesta cidade de Naiote. E Saul manda um grupo para matar a Davi. Eu vou ler o verso para entenderem como está colocado aqui. Verso 20 do capítulo 19. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Isso aqui dá tanta coisa para se pensar e se conversar. Como
homens que saíram para matar o ungido de Deus, Davi, tem um encontro com um grupo de profetas e eles também profetizam. Interessante, profetizaram, mas não se arrependeram não, viu gente? Precisamos entender isso. Na verdade, Deus tomou posse da vida deles e não os deixou cumprir a missão, que era matar Davi. Agora eu pergunto, por que eles profetizaram? Porque o Espírito de Deus veio sobre eles, quer dizer que estão aprovados? Assim precisamos também questionar nós mesmos, que muita gente faz algumas coisas erradas e depois fala em mistério e vai achar que eu estou bem porque eu falei em mistério. Cuidado, ainda que seja o Espírito de Deus, mas se os nossos frutos não forem do Espírito de Deus, pode colocar em suspeita. Nós somos salvos, vamos para o céu, se Deus achar em nós frutos do seu Espírito. É bem diferente, precisamos ter cuidado. Aqui tem a prova. Deus interferiu na vida daqueles homens para livrar Davi. Deus era com Davi, não era com esses homens. Ainda que profetizaram, ainda que o Espírito de Deus veio sobre eles, ainda que se misturaram em meio aos profetas, e eu sei lá que profecia saiu na boca deles, como é da parte de Deus, deve ser justamente a palavra de censura à missão que eles estavam tendo. Mas Saul, recebendo a notícia, em vez de recuar, não, mandou um segundo grupo, que outra vez encontra o grupo de profetas, são tomados pelo Espírito de Deus, também profetizam e não conseguem cumprir a missão de matar a Davi. Saul parou agora? Não, mandou terceiros, e também os terceiros são tomados pelo Espírito de Deus, profetizam no meio dos profetas, mas não cumprem a missão. Observe, irmãos, para a gente estar bem atento. Não é por lermos a Bíblia, não é por pregarmos bem, temos dons espirituais, não é por falarmos em línguas que vamos para o céu. E como o terceiro grupo não deu certo, pronto. Como quarta tentativa, vai o próprio Saul. E da mesma forma, ele encontra antes com um grupo de profetas no caminho, ele também é envolvido pelo Espírito de Deus, ele também profetiza, mas lembre-se, está rejeitado, porque ficou um provérbio em Israel, um questionamento, que está no verso 24 do capítulo 19, que dizia assim: está também Saul entre os profetas? Aquilo foi indagação, porque todo mundo não entendeu. Como Saul, rejeitado por Deus, perturbado por um espírito mau, e agora está entre os profetas? Será que hoje em dia também não tem umas perguntas assim? Mas como é que Deus abençoa a pregação de tal pregador se ele anda tão errado? Bom, não vejo muita diferença disso aqui não. E lembre-se, irmãos, a palavra de Deus é viva, é eficaz. A vida está na semente e não no lavrador. Precisamos ter cuidado. Já ouvi certa vez alguém que admira muito uma certa pessoa que se desviou do Evangelho, andando errado no Evangelho, ou fora agora do Evangelho, rejeitado, mas essa pessoa tinha essa tal em grande apreço, porque quando fora moço, aquele orou e ele foi curado de uma enfermidade notória. Foi um milagre. A pessoa estava enobrecendo o instrumento e esqueceu de quem opera o instrumento. A glória sempre é de Deus. Cuidado. Não vamos estar idolatrando um homem que possa em algum tempo ter sido um instrumento de Deus para algum bem muito grande na sua vida, esquecendo você de Deus, a quem se deve toda a honra e toda a glória. Lembremos de Balaão,
profeta do Deus Altíssimo, que via as coisas de Deus com os olhos abertos. Via, mas não foi aprovado. Continuemos. Capítulo 20. Nesse processo de fugas, Davi chega a Jonatas e vai questionar, lamentar essa situação e esse perigo que vive, perigo constante de ser morto por Saul, e pergunta: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado? Pergunta Davi a Jonatas, no sentido de por que Saul queria fazer isto. E Jonatas diz para ele: não, eu vou verificar isso aí, eu vou ver isto. Meu pai não fala nada, não faz nada sem antes falar comigo. E Jonatas e Davi propõem alguma coisa, como que ele, Jonatas, ia cavar a situação para saber o que estava no coração do seu pai. E diz para Davi: esconde, fica escondido, e eu vou provocar a situação que vai revelar o coração do meu pai. E há uma festividade, e há uma reunião, e na reunião o rei chamava todos os seus súditos, e ali tinha o banquete, a alimentação em comum. No primeiro dia daquela comemoração, o lugar de Davi estava vazio. Saul percebeu, Jonas contribuiu para ficar notório o lugar vazio, porque ele deslocou-se para deixar bem à vista o lugar de Davi vazio. E Saul observou: Davi não está aqui, depois de ter procurado matá-lo várias vezes. Ele deve estar impuro, conforme a tradição dos israelitas. Quem estava impuro em um dia não podia estar junto com outros numa alimentação comum. Deve estar impuro, está se purificando. Chegou o segundo dia, de novo, aquilo inquietou a Saul, e como pretexto teve aquilo como desonra, desconsideração de Davi não vir para o festejo com o rei Saul, quando naturalmente é convidado. E Jonatas vai explicar: pai, ele me pediu encarecidamente para deixá-lo ir a Belém, porque a família dele tem solenidade, tem sacrifícios, e eu permiti. Para que Jonatas falou isso? Verso 30. Saul fala umas palavras tão torpes, tão graves contra Jonatas, mostrando que estava no seu coração. Verso 30 diz assim, do capítulo 20: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Saul está determinado em matar Davi. E isso fica mais notório ainda quando Jonatas vai defender com palavras no verso 32. Mas observe que Saul não tem em conta palavras de defesa, nem que é Jonatas, seu filho, o herdeiro do trono que está falando. O verso 33 diz: então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Ou seja, Saul está tão determinado a Davi que mata qualquer um, até o próprio filho, se for necessário, para que Davi também alcance a morte. Pronto. E a sequência é então que, além do capítulo 20 e o 21 depois, vamos ver que Jonatas
encontra-se com Davi, declara que de fato o pai já determinou matá-lo, não importa a razão, não importa coisa alguma, a questão é pessoal, inveja e a perturbação pelo mau espírito. Mas entretanto Jonatas e Davi fazem juramento mútuo entre eles, de que de forma alguma, quando Davi viesse a reinar, que ele, Davi, não destruiria a família de Jonatas. Por que isso? Essa preocupação de Jonatas. No tempo antigo, quando um rei levantava, a primeira coisa que ele fazia era destruir a família e os servos e todos que aprovavam o rei anterior, para não haver uma oposição e alguém aspirando a retornar ao reino. Matava todos. Mas aqui o juramento entre eles é um pacto eterno de fidelidade, de benignidade com as gerações futuras entre os seus filhos. E assim segue. No capítulo 21, vamos ter sequência a esta situação da perseguição de Saul contra Davi. Davi foge. Capítulo 21. Fugindo Davi, ele vai de encontro ao sumo sacerdote Aimeleque. Vai ao encontro da cidade de Nob. E chega até ele só e pede pão. Da mesma forma, quando Davi vai chegando na cidade, o próprio sacerdote sai estremecido, temendo, por que é que Davi, genro do rei, está vindo aqui? Davi diz, não, estou numa missão, é de paz, eu preciso de pão. Mas por que você está só? Estou numa missão apressada. E é neste registro do capítulo 21 que o sacerdote diz, eu não tenho pão, mas os pães que estão na mesa da proposição diante de Deus vão ser trocados. Então, já que eles vão ser trocados, vão ser tirados de lá, vão ser como pão comum. Então, eu vou dar para você os pães da mesa do Senhor, porque serão substituídos hoje mesmo. E assim é feito. Se atentarmos para a lei, observem esse particular, a lei determina que os pães da mesa da proposição deveriam ser comidos pelos sacerdotes. Ninguém imundo poderia comer, ninguém que não fosse da ordem sacerdotal. Tanto que o sacerdote diz, esses pães vão ser tirados, vão ser substituídos por outros. Se você pelo menos estiver puro, e os seus companheiros estiverem puros, não tiver nenhuma impureza em vocês, segundo a lei, vocês levam o pão e pronto. E Davi diz que estão todos puros, e leva os pães. O sacerdote, diante da lei, errou, que a lei proibia. Mas fez isso. Davi aceitou isso. E este fato é colocado depois por Jesus, como expressão de misericórdia do sacerdote para com Davi. E é quando Jesus disse que a misericórdia triunfa no juízo. Era um erro do sacerdote diante da lei, mas mostra que a atuação da misericórdia está acima da própria lei, porque a própria lei na verdade não é que está abaixo, a lei também é justiça e misericórdia, tanto que depois Paulo vai dizer, o que é que a lei determina, senão o amor, que amemos uns aos outros, porque se alguém ama, alguém honra, alguém não adultera, alguém não mata, alguém não furta. Então a suma da lei é o amor, é a misericórdia. E Jesus explica, por isso que o sacerdote pela lei estaria errado no juízo dos homens, mas no juízo de Deus estava cumprindo a lei, mostrando, observe bem, a excelência da lei, que não é pela letra, mas pelo aqui que o Espírito de Deus revela. Mas por que isso aconteceu? É mais um desastre em Israel. Verso 7 destaca quem foi testemunha desta conversa, desses fatos, na cidade de Nob,
com o sacerdote Aimeleque, um homem que era filho de Edom, edomeu, inimigo de Israel sempre, mas que era servo de Saul. E o nome dele, Doeg, edomita. Ele viu. E depois, naturalmente, vai contar para Saul. E isso vamos achar lá no capítulo 22. Mas antes do capítulo 22, ainda no capítulo 21, Davi foge. Para onde que Davi vai fugir? Interessante. Com tanta terra e tantas tribos em Israel, ele vai achar sossego e proteção, buscando isso lá entre os próprios filisteus. Irmãos, outra coisa perigosa, às vezes os inimigos são mais misericordiosos do que os irmãos, entre aspas. É uma coisa que precisa ver, às vezes nós como irmãos tratamos o irmão pior do que um estranho às vezes trataria. Dizemos ou chamamos uns ao outro irmãos, mas agimos mal com o irmão. Aqui está Davi fugindo para os filisteus. Achou que estaria mais seguro no meio dos inimigos do que no meio da sua família, dizendo as tribos de Israel. E vai para Gate, e vai para o rei Aquis. E aqui o registro algo interessante. Quando ele se apresenta lá para estar servindo ao rei Aquis, os servos de Aquis olham para Davi e dizem: epa, espera aí, esse aí não é Davi? Valente em Israel? Não é dele que cantavam as mulheres que Saul matou milhares, mas ele matou 10 milhares? A hora que Davi viu que estava em perigo, porque foi reconhecido como o valoroso guerreiro de Israel, se fez de louco. Isso está nas palavras do verso 12 e 13, diz o verso 13 em especial: pelo que se contrafez Davi diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Se fez de louco. Fingiu-se. Deve ter sido um bom ator, porque o rei aqui logo viu aqui: já não tem doido no meu reino, precisa trazer mais um, manda esse fulano embora. E Davi se escapou desse jeito, se fazendo de doido. Observe que ele também não consultou a Deus para onde deveria fugir, né? Ele não consultou a Deus. Deus não lhe deu resposta. Mas continuemos. Capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. É o texto que nós temos a seguir. Sempre havia alguém para estar falando a Saul onde Davi estava escondido. Sempre alguém traía, sempre alguém não estava com cuidado de Davi. Mas nessa fuga de Davi, ajuntam-se a Davi muitas pessoas, centenas de pessoas. Numa primeira, vamos dizer assim, reunião, um primeiro ajuntamento, 400 homens se reúnem a Davi. Que tipo de homens se reuniram a Davi? Interessante, observem outra vez esse particular. Quem se reúne a Davi? Capítulo 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Que tropa, hein? O que era mais não recomendado entre os homens se ajuntou a Davi. Como é que as coisas acontecem? Mas as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria do homem. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Sempre essa história. É tudo como Deus quer fazer. Não existe lógica, irmãos, em Deus. Deus quer fazer,
Pronto. Nós não precisamos olhar pela lógica, nós temos que olhar pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ouve a voz de Deus, discerne ou distingue o seu espírito. Vamos continuar. E vemos no capítulo 22, Davi fugindo para os Moabitas. Lembremos que os Moabitas é o povo descendente de Ló. E lá Davi pede que os Moabitas resguardem, protejam, recebam a sua família, seu pai, sua mãe, porque todos esses estavam debaixo de perigo aos olhos de Saul. Mas Deus fala com ele, com Davi: não fique nas cidades muradas, nas fortalezas dos Moabitas, vai embora. E vai para onde? Vai para Judá, entra na terra de Judá. E assim, observe que Davi não confiou nos Moabitas, nem nas fortalezas da cidade dos Moabitas, mas obedeceu a Deus, foi para o campo, para a terra de Judá. Isso nós vemos revelado para nós nesse capítulo 22, no verso 5, capítulo 22, verso 5. Ainda capítulo 22, para concluir o que nós estávamos falando antes. Sempre alguém entrega Davi à mercê da sorte na mão de Saul. Dão notícia para Saul que aquele sacerdote Aimeleque, da cidade Nob, tinha dado pães para Davi e tinha dado uma espada que fora de Golias. E Saul, na sua loucura, manda chamar os sacerdotes e questiona: vocês são contra mim? E o sacerdote Aimeleque se defende. No capítulo 22, no verso 14, respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Aimeleque diz: não sei de nada. Chegou Davi para mim é o valoroso do rei, Davi para mim é genro do rei, atendi o genro do rei. Mas Saul não quer saber nada. Determina que os seus soldados matem o sacerdote Aimeleque e os outros sacerdotes que vieram juntos. Olha a loucura, como é que se estende e não tem de forma nenhuma diálogo. É a palavra que Tiago diz, que o Espírito de Deus, a sabedoria que procede de Deus, é moderada, é tratável, mas a do mal não tem conversa. Determinou o mal é feito. Mas os próprios guerreiros de Saul, não, nós não vamos matar o sacerdote de Deus, não. E Saul, ungido por Deus, rei, determina: matem, não queremos matar. Então ele volta-se para o inimigo, aquele Edomeu que tinha revelado aquele assunto. Edomeu, inimigo de Israel. E o Edomeu não tem por menos, mata o sacerdote Aimeleque, que era sumo sacerdote, e mata todos os outros também. 85 sacerdotes de Deus foram mortos injustamente. Olha a loucura daquele que não é dirigido pelo Espírito de Deus. Está totalmente contra Deus e o que é seu. E se não bastou isso, manda os exércitos destruir toda a cidade de Nob, a cidade de levitas, no meio do povo de Israel, e não perdoa ninguém, nem criança, nem velho, nem mulher, todos são mortos. Destruição. O mal, observem, não há limite, não tem nenhuma gotinha de misericórdia. Se alguém faz pacto com o mal, fique sabendo que o mal não tem misericórdia de ninguém, nem se baseia na verdade. Qualquer trato, qualquer promessa dele, ainda que ele venha cumprir, é para a sua destruição.
nunca para o seu bem. E assim aconteceu, e com isso observemos que concluímos o estudo até o capítulo 22. Vamos estar interrompendo aqui e dando sequência na próxima oportunidade de estudo. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.